bom dia. Thalita, Marcele, Fabiana, Gabi, minha amiga. Vamos começar essa live adorando ao Senhor, não é verdade? Começar nossas manhãs sempre adorando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Bom dia, Simone. Honra, seja a honra. Seja a glória. Adore ao Senhor através desse louvor. Diga o quanto Ele é grandioso, glorioso na sua vida. Bom dia, Priscila, amiga. Eu te amo, meu Pai. Tu és poderoso, soberano, único na minha vida. Declare palavras de amor para Deus. Poderoso Deus. Enquanto a gente está aqui adorando ao Senhor, começando essa live adorando ao Senhor, eu queria que você clicasse aqui na setinha, no aviãozinho do lado direito e compartilhasse com o maior número de pessoas que você pudesse. Que já eu vou chamar a Juliana. A honra. Vou aqui, ó, compartilhar enquanto tá esse louvor. A Juliana já entrou. Amém, Senhor. Tô aqui compartilhando. Séculos dos séculos. Poderoso Deus. Declare o quanto Ele é poderoso, glorioso, único. Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há outro além de ti, meu Pai. Poderoso Deus. Tô aqui encaminhando essa live, compartilhando. Por ti. Amém, Senhor. Minha alma anseia por ti. Nunca permita que eu esqueça, Senhor, de adorar e glorificá-lo. Tu és único, soberano, digno de ser exaltado e engrandecido, Senhor. Te amo, meu Pai. Poderoso Deus, Tu és na nossa vida. Por Ti. No Santo do Santo. Tô aqui compartilhando. Pedi para você compartilhar também. Clicar aí na setinha. Amém, Senhor. Eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Bom dia, Vitória. Professor Mauro, bom dia. Lídia, Jamile. Glória. Pai, nós te amamos. Toda a glória, honra, majestade a Ti. Que todas as suas manhãs você nunca esqueça de começar adorando o nome do nosso Deus, exaltando, glorificando, engrandecendo e agradecendo, porque se a gente está vivo aqui com saúde, é permissão dele, não é verdade? É porque ele tem, sim, propósitos e promessas que ele quer cumprir em nós e através de nós. Senão a gente não estaria vivo, pode ter certeza disso.
Bom dia, William, Patrícia. Vou pedir aqui para você, antes de chamar a Juliana mais uma vez, né? Clicar aqui na setinha, no aviãozinho, compartilhar essa live, né? Na semana passada, nós começamos essa live e tem sido uma bênção desde então. Na quinta-feira, tivemos aqui a participação da missionária Raquel Lima e ela foi tremendamente usada por Deus para falar aos nossos corações. E eu tô sempre baseando agora essa série de lives no meu livro Devocional na Prática. Respostas de Deus através da Bíblia, que eu lancei no final de junho pela editora Central Gospel. E todas essas lives, como eu tenho falado, eu tô deixando salva no meu canal do YouTube, né? A gente faz aqui pelo Instagram e depois eu coloco lá no YouTube. Se você quiser assistir novamente, se você quiser compartilhar para alguém assistir, tá bom? Eu tô deixando lá no meu canal do YouTube. E se você quiser ver o link para você acessar o canal do YouTube, tá na minha bio aqui no Instagram, né? No perfil, né? Fala bio. E às vezes as pessoas, meu Deus, onde é que é isso? É logo no perfil do Instagram. Tem ali um link dizendo onde é o meu canal, onde você pode comprar o livro, porque eu tô fazendo uma promoção especial durante essa série de lives, né? A Central Gospel. E ele tá com desconto, com um cupom de desconto, meu livro. Então, se você quiser adquirir, você vai no meu link, no link que tem aqui na minha bio, né? Entra no site. Eu até deixei fixado aqui a mensagem fixada aqui, Devocional na Prática, o site da Central Gospel e o cupom, você precisa colocar tudo maiúsculo Devocional 01 para você poder ganhar o desconto, né? E desde então, desde que eu comecei lá no ano passado com essa série de lives, eu sempre baseava em um livro, baseava as lives em um livro da Bíblia, né? Tanto que aqui quem tá aqui desde o início, que acompanha as lives comigo desde o início, porque eu sei que muitas pessoas entraram novas, né? Passaram a me seguir. Mas desde o ano passado eu faço essa série de lives, só que baseada em um livro da Bíblia. E essa especificamente, que a gente voltou a fazer, que eu tava um tempinho sem fazer, eu tô baseando no meu livro, que é um devocional de orações, com orações e respostas de Deus a essas orações, né? Para nos incentivar a meditarmos na palavra, porque na palavra a gente encontra as respostas que precisa para tudo na nossa vida. A gente só precisa ter a prática realmente, né, de meditar, de ler, se aprofundar, para que os segredos que Deus tem para nós através da sua palavra sejam revelados. Amém? Vou chamar aqui a Juliana agora. Peraí, Juliana. Eu já vi que ela entrou. Eu sempre me confundo aqui quando é para chamar. Aqui. Ando. Vamos ver. Juliana. Juliana. Olha aí, ó. Juliana é minha amiga desde a infância, né, gente? Então, vou chamar de novo. Eu vi que ela estava aqui. Vocês viram também? Ah, já ia bater nela. Pelo amor de Deus, Juliana. Tô aqui. Acordei cedo, tá? Levantei cedinho. Então agora bota a gente para acordar cedo, gente. Bota todo mundo pra cedo, né? Essas lives 7 horas da manhã. Esse horário, né, Juliana? Que as pessoas perguntam, Thalita, por que você faz tão cedo? Mas é porque, de acordo com a rotina que eu tenho, eu não consigo fazer outro horário, né? Por causa da minha filha, meu trabalho, tem que ser agora de manhã. Mas como eu sempre É. salva também, não tem problema. Porque a minha intenção aqui não é pegar milhares de pessoas para assistir na hora, mas para que as pessoas, sim, se comprometam se quiserem assistir depois e serem abençoadas também. Essa é a ideia com essa série de lives, né, Ju? E É. antes de você começar, eu vou apresentar aqui, gente, para quem não conhece, Juliana Pierre. É minha amiga desde a adolescência, né? Eu falo que ela é minha irmã preta, porque a gente convive, vive junta desde nova, né? Então, somos amigas
né? Amigas de verdade, amigas de oração, amigas de batalha, amigas de jejum, de propósito, né? E Deus tem usado poderosamente a vida da Juliana, né? Tem sim levantado a Juliana também para falar aos nossos corações através do ministério, né? E eu agradeço a Deus pela sua vida, Juliana, porque a gente que, né, que vem, que convive desde nova e vê todas as situações que a gente vivenciou e hoje, vendo a mulher que você tem se tornado, né? Eu sei que Deus não faz nada errado, não é verdade? Não faz nada errado e provas, processos, lutas são para nos forjar, né? Para que a gente possa continuar sempre exaltando e glorificando o nome de Deus e através da nossa vida outras pessoas também serem abençoadas. Então eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu sei que tu já acorda cedo, então nem vem, porque tu tem 2 filhas também, né? Tu já acorda cedo, já está acostumada. E a gente vai começar aqui, como eu tenho falado, desde a semana passada que a gente iniciou essa série de lives, baseado no meu livro. E eu escolhi pessoas e orações específicas para cada pessoa que eu convidei. Né? Eu falei aqui na semana passada, quando a missionária Raquel Lima estava aqui, que todas as lives que eu me proponho a fazer, eu não faço aleatoriamente, vou fazer e ponto. Não, eu sempre oro, peço uma direção do Espírito Santo, peço uma direção de quem chamar para participar. E como eu falei que eu ia fazer baseado no meu livro, eu falei, Senhor, me sinaliza em que oração eu chamo cada pessoa para não ficar coisas aleatórias. E Deus ele foi direcionando, né? E hoje eu escolhi uma oração para Juliana comentar aqui um pouco a respeito do assunto da oração. Como eu falei aqui no início, esse livro é dividido em orações por assunto. Então você vai aqui encontrar orações em diversas áreas, né? Sobre intimidade, vai encontrar sobre ansiedade, vai encontrar sobre projetos, sonhos, sobre amor, né? Eu dividi assim. E então eu queria, né, já te apresentei aqui, te agradecer, mais uma vez aí pedir para o pessoal compartilhar. Juliana, quer falar alguma coisa antes de eu... Primeiro quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou me sentindo muito honrada por esse projeto seu, que nasceu, que é lindo, que a gente sabe que foi feito e enviado por Deus, você foi usada por Deus para trazer à luz novamente, trazer de volta esse compromisso do devocional, de estarmos ali, né, buscando a Deus. E esse devocional é lindo. Eu sei que muita gente que está aqui já te acompanha, já conhece esse projeto. Nós vimos nascer, vimos ele sendo gerado, vimos nascer. E muitas pessoas não entendem, nem sabem o quanto, né, Thalita, você orou, quantas coisas você teve que enfrentar para que esse devocional nascesse. Porque tudo que é projeto de Deus e propósito vai passar por uma dificuldade, né? É justamente o que nós vamos falar hoje. Mas ele nasceu, porque todo o propósito que Deus tem, ele tem que se cumprir. E nós estamos vendo o cumprimento na sua vida. Sabemos que é o início de muitas coisas. Eu já disse para você, muita gente sabe, né, que você vai ser nossa líder. Você foi levantada para esse tempo. Em nome de Jesus, eu creio nisso, que você foi levantada assim para esse tempo. Thalita, desde quando ela falou da adolescência, quando a gente fazia nossos cultinhos, porque as pessoas veem o hoje, mas lá atrás Deus já estava preparando e a gente não sabia. Thalita já fazia nossos cultinhos, Gabriela está aqui, Priscila está aqui, tem uma galera aqui que sabe, que a gente sempre botava ela para pregar. Thalita era a nossa pastora já. Thalita que pregava. E era uma bênção. E eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na nossa vida, tem feito no nosso meio. E nós crescemos em graça, em conhecimento. Hoje somos mulheres casadas, mães de filhos. Mas eu tenho visto que Deus a cada um tem levado a um lugar, a um propósito, a um cumprimento de um chamado. E graças a Deus que Deus me colocou vocês na minha vida, me apresentou vocês, que são minhas companheiras, amigas, companheiras de julgo, que isso é de verdade. São pessoas que choram com você, que ri com você, que torcem por você, que brigam com você quando não está errada. E isso, eu sou muito grata a Deus pela sua vida e pela sua casa, pela sua família, que sempre me abraçou e me acolheu. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero dar bom dia a todos que já estão aqui. Se você puder, compartilha com um amigo, manda para alguém, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas nessa manhã através da sua palavra. Amém? Amém. E como eu combinei aqui com, né, com as pessoas que eu chamei para a gente falar sobre o livro,
Eu combinei que eu sempre, porque o livro, não sei se vocês vão ver aqui, né? Hoje eu vou falar, eu convidei a Juliana para a gente abordar a oração da página 30. E em toda a página tem uma oração, tem passagens que eu coloco aqui para a gente meditar, e embaixo uma resposta de Deus a essa oração feita. E em seguida um espaço para você anotar o que você quiser, o versículo que eu indiquei, de repente, ou um pedido de oração, não sei. E eu deixo a data em branco para você colocar bem à vontade. Como eu combinei aqui com as minhas convidadas especiais, eu vou ler sempre a primeira oração e depois elas vão ficar bem à vontade para continuarem, para abordarem o tema que eu coloco aqui da oração. E a oração que eu escolhi aqui para estar aqui junto com a Juliana, na página 30, diz assim. Gente, só antes de eu ler, eu queria explicar, assim, eu acho que o diferencial nesse devocional que eu fiz, que o Espírito Santo me sinalizou para fazer, é que além de você ter uma resposta a cada oração feita aqui, e eu baseei essas respostas nas passagens que eu indico, então eu não tirei da minha cabeça do nada, não. Eu só coloquei passagens da Bíblia com as minhas palavras, para ser como respostas para essas orações. E são orações simples, porque a gente precisa entender que Deus ele trabalha na simplicidade. Às vezes a gente quer as coisas, quer fazer coisas mirabolantes para dizer que está buscando o Senhor, para dizer que está fazendo a vontade de Deus, quando Ele quer que você abra sua boca, que você converse com Ele, porque a oração é a conversa que a gente tem com Deus. Então aqui você vai ter orações simples, que você faz ou que você já fez no seu dia a dia. E a oração começa assim: Senhor, abra minha mente. Mostre-me quando preciso agir como um leão e quando devo ser como um cordeiro. Não permita que o inimigo me engane, mas dê a mim discernimento espiritual. Por favor, revela-se a mim. Em nome de Jesus, amém. 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 Linda essa oração. Linda, recheada de palavras-chave para a nossa vida. Quando eu li essa oração, Thalita, no seu devocional, eu marquei 3 coisas, 3 frases, vamos dizer assim. Mostre-me, depois não permita que o inimigo me engane, e discernimento espiritual. Mostre-me vai dizer do relacionamento. Você só vai ver algo se você conhecer algo. Você só vai ver algo e ele só vai te mostrar algo se você se relacionar com ele, para que você veja aquilo que ele precisa te mostrar. Outra palavra-chave que eu marquei aqui na sua oração foi: não permita que o inimigo me engane. Para você não ser enganado, você precisa ter esse relacionamento com Deus. Só assim você vai ter o discernimento espiritual para que você não seja enganado por ele. Isso tudo vai dizer sobre o relacionamento, que é baseado no seu devocional. Devocional é relacionamento. E essa página, quando você propôs a mim, a página 30, e eu li, automaticamente eu foquei mais em Isaías 53, versículo 7. Porque eu li, óbvio, as outras passagens, mas eu foquei no Isaías 53 porque foi o que Deus ministrou o meu coração quando eu comecei a ler, a me aprofundar mais aqui. E aí ele vai dizer a resposta ainda, né? Que você escreve embaixo, que vai dizer: filha, em alguns momentos você vai precisar agir como um leão e em outros como um cordeiro. Por isso, tenha intimidade comigo para poder enxergar o meu poder e os meus sinais. Quero que você tenha sabedoria e o meu espírito para discernir quando precisar agir como um leão e quando deve se comportar como um cordeiro. E aí você baseou em algumas passagens bíblicas que nós vamos ler hoje, Isaías 53, versículo 7. Quem estiver com a sua Bíblia e puder abrir, abra. Quem não puder, não tenha problema, só escute. Isaías 53, versículo 7 vai dizer: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus toscaneadores, ele não abriu a boca. Quando você ler essa passagem de Isaías 53, é uma passagem onde o profeta Isaías, ele vai prever
a vida do Messias. Ele vai falar sobre tudo aquilo que Jesus iria passar. Bem sabemos que Isaías era um profeta daquele tempo, um homem usado por Deus, que profetizava coisas. Ele era conhecido como um profeta messiânico, né? Porque ele previa coisas que iriam acontecer no tempo de Jesus. E aqui, nesse capítulo 53, ele é altamente recheado dessas previsões do profeta. E ele vai dizer tantas outras coisas, ele já vai começar dizendo que Jesus não tinha nenhuma formosura, que Jesus era um homem que foi desprezado, que ele seria um homem humilhado, ele seria um homem que seria desprezado, e uma série de coisas. E aí o versículo 7 vai dizer exatamente isso, no cumprimento do propósito. E eu li, e o meu coração só ardia nessa palavra, propósito. Propósito. E eu falava, mas por que ele foi como uma ovelha, como um cordeiro ao matadouro e não abriu a sua boca? É interessante que o versículo repete isso 2 vezes, não abriu a boca. E não abriu a boca. Vai dizer sobre aceitação. Sobre a aceitação do seu propósito. E aqui o Espírito Santo estava ministrando muito ao meu coração a respeito de cumprimentos daquilo que Deus tem entregado em nossas mãos. Jesus, sabemos que ele veio por um propósito único, salvar a humanidade. Levar sobre ele toda a nossa enfermidade, levar sobre ele todo o nosso pecado, levar sobre ele todas as nossas transgressões, tudo que nós fizemos, iremos fazer. Ele carregou na cruz isso. Amém. E ele aceitou esse propósito. Porque sabemos que Jesus era Deus, mas em forma humana. E isso é tão interessante, eu não vou entrar em termos teológicos aqui, mas é só para a gente ter uma ideia do que o versículo está querendo passar, o que o capítulo está querendo trazer. Que a gente sabe que Jesus estava em forma humana, e por conta disso, ele passou por tudo isso. Ele passou pela humilhação, ele passou pela rejeição, ele passou pela dor. As pessoas, a gente precisa ter uma compreensão, amiga, que Jesus não era anjo. Jesus era uma pessoa, como eu e você. Essa pessoa a qual o profeta Isaías está falando aqui, ele foi oprimido, ele era Jesus, um homem comum, como eu e você. Porque esse era a proposta. Ele passar por esta terra para mostrar para você que era possível passar o que fosse, passar a dor que fosse, passar a tribulação que fosse, mas no final cumprir o propósito. Ele sentia dor como a gente sente. Ele teve frio como a gente sente frio. Ele sentia calor como a gente sente calor. Ele era um homem, ele era humano. Mas quando diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele está dizendo quando ele foi à cruz. O ápice maior da dor de Jesus foi a cruz. Ele teve a morte física. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele chegou no ápice da humilhação. Aqui vai dizer sobre a humilhação, vai dizer sobre o sofrimento, sobre a morte e sobre um sepultamento. Todo esse capítulo ele é baseado nessa base. Sofrimento, morte e sepultamento. 3 ápices da humilhação. Eita. São 3 pontos fortes da humilhação. O sofrimento, a morte e o sepultamento. Interessante que Jesus, quando ele vai como um cordeiro ao matadouro em silêncio, isso já começa a mexer muito comigo. Porque ele vai ao matadouro, ele vai à cruz em silêncio. Aí eu te pergunto, ele não podia mudar isso? Ele não podia, com um estalar de dedo, falar assim, não, vou acabar com essa coisa toda, eu não vou sofrer isso, não. Não, eu vou passar por isso. Não, eu só quero isso. Ele era poderoso, ele tinha poder para isso. Mas ele não fez. O que ele fez? Ele aceitou o propósito e cumpriu em obediência. Tanto é que a gente sabe que ele vai dizer, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele, em forma humana, ele estava expressando a dor máxima
da humilhação que ele estava sentindo naquele momento. Ele vai pedir, se for possível, afasta de mim. E muitas das vezes, e agora eu começo a ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, a dividir com as pessoas que estão nesta manhã aqui, que vão ouvir depois, que precisam ouvir isso como ele já falou comigo. Muitas das vezes nós estamos no cumprimento do propósito. Estamos na trajetória, na caminhada daquilo que Deus colocou para que nós fizéssemos nessa terra. Porque cada um de nós fomos enviados, fomos feitos, fomos criados para um propósito. É verdade. Pense você aí, eu não sei o que Deus tem na minha vida. Deus vai te mostrar. Porque você foi criada para um propósito e um propósito específico. Eu compreendo que Deus tem um propósito específico na vida da Thalita. Deus tem um propósito específico na vida da Juliana. Deus tem um propósito específico na sua vida. E é algo que Deus precisa só de você. Não adianta seu irmão, não adianta sua mãe, não adiantava o pastor Silas, não adiantava a pastora Elisete, não adiantava o irmão dela, não adiantava ninguém. Tinha que ser a Thalita. Você entende e compreende isso? Porque para cada um, Deus tem um propósito específico a ser cumprido. Agora, daí está a diferença de quem quer pagar o preço para o cumprimento do propósito que Deus tem na tua vida e para aquele que prefere não aceitar pagar o preço. Porque para todo propósito, como eu disse aqui, ó, esse devocional da Thalita, nós vimos ele nascer. Mas vimos o processo para ele nascer. Nós vimos o processo que ela passou no cumprimento desse propósito. Teve choro. Teve questionamento, talvez. Será? Jesus está doendo. Olha o que eu tive que ouvir. Olha o que eu estou tendo que passar. Mas foi até o fim. Em obediência, ela, foi em silêncio. Só em Deus. E o propósito se cumpriu. Você acha que Deus só tem isso na vida da Thalita? Você acha que Deus só tem isso na vida do pastor ou da pastora? Não, não. Deus tem esse propósito na vida de todos nós. Mas cabe a nós aceitar o processo. Aceitar as dores. Porque nós somos de um tempo onde as pessoas só querem e elas pregam também um evangelho muito simples. Não simples, um evangelho muito barato, dizendo assim. Por quê? Porque diz só da vitória, só da bênção, só da fama. Não, isso não é evangelho. Isso não faz parte do cumprimento do propósito. Isso é o ápice da história. Isso é a pontinha do iceberg. Por trás tem muito choro, tem muita dor, tem muita humilhação. E aí, quando eu estava lendo sobre isso, me aprofundando mais nesse capítulo, o Espírito Santo, por isso que eu falei, Thalita, eu vou focar só nesse versículo. Só nisso. E Deus falou assim, minha filha, fale para mulheres e para pessoas que estão naquela live. Que elas precisam entender que elas estão passando por um sofrimento. Estão passando por uma opressão, talvez. Porque vai dizer que ele foi oprimido, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi humilhado. Ele passou por tudo isso. E ele aceitou passar tudo isso em silêncio. Essa é a parte mais difícil. Porque o silêncio vai dizer sobre a obediência. A aceitação. Porque quando você não questiona, você entende que você está em obediência. Quando você não fica, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou vivenciando essa situação aqui? Você vê que Jesus não questiona. Ele vai ao matadouro em silêncio. E aí eu quero te perguntar. Como você tem ido na trajetória do seu propósito? Como você tem caminhado na trajetória do seu propósito? Jesus, que é o nosso modelo maior. E ele chegou no ápice, porque ele carregou tudo. Ele carregou a cruz, ele carregou nosso pecado, ele carregou nossa enfermidade, ele carregou tudo. A nós só nos foi dado a obrigação de segui-lo e seguir carregando a sua cruz. Porque ele vai dizer em Lucas 9, se eu não me engano,
Ele vai dizer que quem quiser seguir, siga. Pegue a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser confirmar aí para mim depois, acho que é Lucas capítulo 9. Confirma aí, amiga, para não... Tá, que eu não gosto de... Vai falar, quem quiser seguir, que pegue a sua cruz e siga-me. Todos os dias você vai ter que matar o seu eu. Pegar a sua cruz e seguir a Jesus no cumprimento do seu propósito é todos os dias de você matar o seu eu. Jesus morreu morte física na cruz. Ele não exige de nós morte física pela cruz. Ele exige de nós uma morte do nosso eu, todos os dias, pela nossa cruz. Diariamente você vai ter que suportar em silêncio. Diariamente você vai ter que suportar muitas coisas para que propósitos se cumpram. Muita gente perdendo família, muita gente perdendo sonhos, muita gente perdendo coisas lindas que Deus tem na sua vida, porque decidem não permanecer em Cristo em silêncio. E quando eu falo em silêncio, gente, não é o não falar, é ficar mudo. Não é isso. Quando diz que ele não abriu a sua boca, quer dizer que ele não questionou o Pai. Ele não questionou a situação que ele estava vivenciando, porque ele sabia que existia um propósito maior. Quando você passa por uma situação no seu casamento, quando você passa por uma traição, quando você passa por uma humilhação, quando você passa por um desprezo e você decide não querer se justificar, quando você decide não querer resolver da sua própria forma, não resolver pela força do teu braço, você está respondendo e comunicando aos céus: eu estou indo ao matadouro com a minha boca fechada. Eu estou entendendo que Deus está nesse negócio. Eu sei que Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu sei que está doendo hoje, mas amanhã vai ter recompensa. Eu sei que hoje eu não estou compreendendo nada. Eu sei que tá difícil, mas eu sei que lá na frente vai ter uma recompensa, porque há recompensa para aqueles que obedecem. Para todo aquele que obedece, há uma recompensa do Pai. Deus não ia permitir você passar por uma trajetória de sofrimento, de dor, de humilhação e no final você não receber uma recompensa. Há recompensa para aqueles que se mantêm em silêncio em Deus. Há recompensa. O inimigo vai querer soprar no teu ouvido que é que você tem que falar, que você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso, não. Vai deixar isso acontecer? Tu vai ficar calado? E olha aí o que fizeram contigo. Não, vai lá, resolve isso, dá teu jeito. Você consegue, e a gente consegue. Muitas situações a gente consegue. Quando eu passei pelo meu processo no casamento, eu podia ter resolvido do meu jeito. Eu podia. Como você pode? Tá passando uma situação difícil? O mundo fala o quê? Vai lá, divorcia, assina o papel, é só isso. Resolveu. Rápido. Te humilhou? Responde. Tu vai ficar calada? Vai lá, responde lá no Zap. Bota lá. Que isso? Vai deixar a pessoa te humilhar assim? Não. Mas quando você está em Deus, quando você é essa pessoa, como a Thalita colocou na oração, Senhor, me ensina, mostra-me, você ter relacionamento com Ele. Aí você começa a compreender muitas coisas e você fala, Senhor, tá difícil, tá doendo, tá machucando, Deus. Faz alguma coisa. Deus entra com providência e você começa a falar em Deus, não aos homens. Aos homens, o silêncio. A Deus, o relacionamento. Amém. Quando você começa a botar tudo isso em Deus, você não vê Jesus indo ao caminho da sua crucificação. Falar para um ou falar para outro. Ei, Pedro, você não está vendo? Me ajuda aqui, ó. Ei, fulano, me ajuda, não. Você não vê ele falando a pessoas.
você só vai ver uma única expressão de Jesus diante do seu sofrimento. Ele vai falar com o Pai. Ele vai falar com o Pai. Ele vai dizer, Pai, se for possível. Se for possível, gente, porque tem situações que nós passamos, que nós chegamos para Deus e a gente fala, Deus, eu não estou aguentando isso aqui. Eu não estou suportando mais isso aqui, não. Isso está muito difícil. Essa situação já está se tornando insustentável. É verdade. Mas ele vai dando uma graça. Muitas pessoas não conseguem compreender por que nós passamos por tantas coisas em silêncio. É porque eles não entendem o cumprimento do propósito que você sabe que Deus tem que realizar na sua vida. É verdade. E quando você compreende, quando eu compreendi que existia um propósito para tudo que eu passei, eu comecei a me firmar em silêncio em Deus. Eu comecei a entrar no caminho da obediência através do meu silêncio. E eu comecei a ver Deus realizar coisas na minha vida que eu jamais imaginei. Porque Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E você está dizendo o quê, Juliana? Então que a pessoa vai me humilhar, eu tenho que ficar rindo? Não. Que eu vou passar por uma traição e eu vou falar, não, tudo bem, Jesus também foi assim, ó, ok, não. Dói. Tá diante de você, Thalita conhece minha história. Tá diante de você uma pessoa que passou por tantas situações, tantas coisas, tantos motivos que eu tive na minha vida para dizer, ó, parei, não quero mais, chega, desisto, entrego os pontos. Muitos. Muitos. Gente, a humilhação é uma coisa muito dolorosa. Inclusive, eu tô falando, isso está me vindo à mente porque foi uma situação que nós vivenciamos. Eu passei por algo nesse nível e eu falando com a Thalita, né, amiga? E ela falando para mim, não responde. Deus está vendo. Deus é contigo. E olha, foi algo que mexeu muito no meu emocional. Porque eu chorei muito, eu falando com ela, ai, bebê, tu vai passar por isso. Não é verdade? Foi. Não foi assim? Olha o que aconteceu comigo. E eu vim dizendo sobre esta humilhação com Deus pela rua. Ai, Jesus, eu não aguento passar por tanta humilhação. Ai, Deus, por quê? Que eu não sei o quê. Aí a gente fala, meu Deus, eu passei por isso. Aí Jesus, eu também. Não somos só nós que passamos por isso. Ele passou por isso. E ele não merecia passar por isso. E ele passou. E quando nós passamos, muitas das vezes a gente quer responder, graças a Deus que eu já tinha entendido muitas coisas. E naquela hora, eu engoli, me machucou, me feriu, porque nós somos seres humanos. Eu não estou aqui para dizer para você que nós somos super-heróis, super-heroínas, que nada acontece. Não, não dói, não machuca. Machuca. Dói. Quando eu fui traída, no meu casamento, a infidelidade que eu passei, doeu. E eu tinha duas opções. Eu tinha duas opções, assim como você tem duas opções na sua vida. Ou eu resolvo da minha forma e dou um ponto final, ou eu entro debaixo daquilo que Deus estabeleceu e eu deixo ele resolver. É verdade. Não dá para os dois resolverem ao mesmo tempo. Quando Jesus foi ao matadouro sem abrir a boca, ele estava dizendo, eu não tenho controle sobre aquilo que só o Senhor tem controle. Eu não posso controlar aquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Quando eu disse para mim mesmo, eu quero divórcio, Deus dizia para mim, não faça isso. Eu não quero mais, e Deus dizia para mim, continua mais um pouquinho. Eu não suporto mais isso aqui, Deus dizia, você aguenta mais uma milha. Eu não vou mais ficar com isso, Deus dizia, você vai ficar, porque eu sou um Deus que restaura, eu sou um Deus que faço tudo novo, eu sou um Deus que cumpro aquilo que eu falo. E eu decidi ficar em obediência. Gente, ir ao matadouro, carregar a tua cruz com a boca fechada não é fácil, mas tem recompensa.
Hoje eu vivencio coisas no meu casamento. Meu marido hoje é uma bênção. Quem sabe a minha história, quem já viu minhas lives, sabe da minha história. Meu marido tinha problema com vício de jogo. Meu marido era um cara infiel. Meu marido tinha tantos problemas como eu também tinha. Em outro estágio. E Deus trabalhou, Deus reformou, Deus fez tudo novo, porque Deus restaura, Deus faz tudo novo, Deus muda histórias. Deus muda, Deus transforma, mas para Ele transformar a tua história, para Ele fazer aquilo que Ele disse que faria, você precisa entender que no propósito, no cumprimento, na trajetória desse propósito, você precisa muitas das vezes ir em silêncio e deixar Ele falar. Ir em silêncio é dizer para Ele, eu aceito. Ir em silêncio sem abrir a boca é dizer, eu entendo e eu aceito aquilo que o Senhor tem na minha vida. Hoje eu posso dizer, meu marido é uma bênção. Amém. Meu marido é uma bênção. Sabe, meu marido é um homem amigo. Ele é o cara que mais torce pelo meu ministério. Ele é o meu primeiro espectador. Critica quando tá ruim, ainda fala, não gostei muito dessa palavra. Quem viu, quem vê. Já pensou se eu não tivesse escutado a voz de Deus e estivesse decidido ir pela minha forma, ir pelo meu jeito? Você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando nesta manhã? Ele está dizendo, minha filha está doendo, está sendo humilhada, está sendo, sabe, desprezado. Eu sei que está doendo porque ele sabe, gente, que está doendo. Ele sabe o que você está passando, porque ele já sabe até todos os teus dias. A palavra de Deus vai dizer que ele já escreveu todos os seus dias, ele sabe de tudo isso. Ele quer saber se você quer aceitar passar por isso. Se você vai aceitar a parte mais difícil para que o cumprimento seja feito na sua casa. Eu aceitei a parte mais difícil, que foi a humilhação em silêncio. Enquanto todos diziam, larga, enquanto muitos diziam, não fica, enquanto muitos diziam, eu não passava mais por isso. Eu dizia, eu também não quero mais passar por isso. Mas Deus sabe por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que eu passei por tantas coisas. Quando eu passei por essa situação da humilhação, a qual a gente comentou aqui, que foi uma coisa pessoal e acabei envolvendo as meninas, e eu vim falando com Deus sobre isso, é como se Deus falasse assim, você precisa experimentar de muitas coisas para você compreender. Porque só entende a dor do outro quem passa por ela. Isso aí. Não pense que a dor que você passa, que o que você está passando é por um acaso, não é. Por que eu hoje atendo muitas mulheres conversam comigo, muitas mulheres vêm no meu direct, muitas mulheres vêm no meu WhatsApp, eu acompanho muitas mulheres com problemas de casamento, de infidelidade no casamento, de uma série de situações, pessoas que perderam pai, pessoas que foram abandonadas pelo pai, pessoas que têm sentimentos de rejeição. Por que eu consigo compreender e cuidar dessas mulheres? Porque eu passei por isso. Deus trabalhou isso em mim. Ele permitiu a dor, ele permitiu a ferida, mas ele mesmo foi lá e ele mesmo que curou. Ele mesmo me deu o caminho da cura. Ele mesmo foi o caminho do sará. E quando ele permite você passar por dores e ele te cura, agora ele diz para você, agora tá cumprido. Agora você vai lá e faz pelo outro. É por isso que você precisa entender que o que você passa não é por um acaso. Nada que você passa é à toa. Tudo isso tem a ver com o propósito. É verdade. Tudo tem a ver com o propósito. Quando estamos dentro do turbilhão, nós não compreendemos. Nós não conseguimos, talvez, ter uma ideia. Mas quando você está dentro de um turbilhão, mas você está dentro dele com relacionamento. Porque quando eu estava nesse turbilhão, mas eu não tinha relacionamento. Eu tinha vida, aquela domingo, ler a Bíblia de vez em quando. Sabe? A gente precisa falar a verdade, gente. Sim. Mas quando você está dentro do turbilhão, irmão, tá caindo o mundo. Mas você tem a palavra, você está firmado na palavra. Nada te abala. Você continua até o fim. Você continua ainda até o fim. No início desse ano, eu passei por um turbilhão. Eu recebi um diagnóstico. Juliana, você está com câncer. Eu falei, Senhor, misericórdia. E agora?
Deus falou que faria, Deus falou que fazia tanta coisa, que seria um ano assim. E de repente me veio essa triste notícia. Que não é uma notícia agradável. Quem gosta de ouvir isso? Ninguém, gente. Mas o que fez a diferença nesse meu processo não foi a Juliana, não foi porque a Juliana tinha uma boa mente, não foi porque a Juliana tinha um bom psicólogo, não foi porque a Juliana... Não. Foi porque a Juliana estava firmada na palavra. Eu estava firmada na palavra. Eu entendia que não importasse qual fosse o momento, não importasse se Deus ia me usar no púlpito ou se Deus ia me usar no hospital. Ele disse que me usaria, ele disse que faria. Então, para mim, não faria diferença se eu estava diante de uma plateia de 10 mil pessoas ou se eu estava diante de um doente. Eu iria continuar cumprindo o meu propósito. E num dia, dentro de um hospital, que foi o último exame que eu faria antes da cirurgia, porque os médicos precisavam saber até onde abririam a minha barriga. Seria cirurgia de barriga aberta. E nesse dia, desse exame, eu sentada sozinha, porque foi algo que Deus queria tratar comigo. Comigo, pessoalmente. O inimigo tentou tomar a minha mente e dizer para mim que tudo que eu ouvia era coisa da minha cabeça. Que Deus não faria o que ele disse que faria. Que eu não iria viver aquilo que eu viveria. E tudo isso se deu, eu recebi essa agenda aqui, ó. Vê se vocês estão vendo. Sim. Aqui, Agenda 2022. Eu fui pregar numa filial e eu recebi essa agenda. E quando a menina me deu essa agenda, ela falou assim, isso foi em janeiro. Juliana, essa agenda é para você, porque você vai pregar muito esse ano. Deus vai te levar em muitos lugares. E eu, sentada no hospital, me veio essa voz dessa amiga. E me veio essa história da agenda. E eu comigo mesma ali, no meu caminhar, na minha trajetória do meu propósito. Eu falei assim, Deus, o Senhor falou que faria tanta coisa esse ano. E o inimigo tentou por um momento de fragilidade minha. Entrar na minha mente ali e começou a botar na minha cabeça que nada disso iria acontecer. Que meu ano iria ser dentro de um hospital. Que eu passaria coisas terríveis dentro daquele hospital. Que seria dentro daquele lugar, que seria dentro daquela sala, que seria assim, que seria assado. E eu conto esse meu testemunho. E eu estava sentada numa cadeira olhando para um consultório de hemodiálise. E o inimigo dizendo, você vai passar o teu ano ali. Você achou mesmo que você iria pregar? Você achou mesmo que Deus iria te levar? E eu ali, firmada na palavra, eu entendi que o mundo espiritual estava agindo, que o mundo espiritual estava aberto. Gente, o mundo espiritual existe. Isso é muito sério. Existem situações que você vai passar na sua vida que você vai ter que estar firmada na palavra. Eu senti que o mundo espiritual dentro daquele hospital estava aberto, porque era uma guerra no mundo espiritual. Na minha mente, a minha mente estava, sabe, era a voz mesmo, eu estava ouvindo nitidamente o inimigo tentar soprar no meu ouvido dizendo, você não vai acontecer. E eu me levantei e eu comecei a louvar no corredor do hospital e eu dizia, se tentarem contra mim, se prepara, vai se arrepender. Eu tô em Cristo, sou imbatível. Eu comecei a declarar isso em guerra espiritual ali. Porque eu tinha um relacionamento, se eu não tivesse, talvez eu hoje estaria lá dentro ainda. Não estou dizendo que Deus me curou porque a gente lê Bíblia, porque não. Foi porque Ele quis curar. Foi porque Ele quis fazer. Por algum motivo, Deus olhou naquele momento e falou assim, não, vou curar. Vou curar. Para ela ver o poder que eu tenho. Porque mexeu comigo também. Porque eu fui acometida por isso. As meninas também, todo mundo foi acometido por isso. Foi uma coisa de repente. E de repente Deus falou assim, não vai mais não. Vou mudar esse diagnóstico. E esse exame a qual eu estou falando com vocês aqui, foi o exame a qual estava escrito. Exame, resultado diferencial dos outros resultados. Deus mudou o diagnóstico. Quando você aceita, quando você entra no caminho da aceitação, do propósito que Deus tem na tua vida, Ele muda cenários. Ele muda histórias. Ele poderia não ter mudado? Poderia. E eu continuaria aceitando em silêncio aquilo que Ele tem para mim.
que nessa manhã eu não sei o que você está passando. Eu não tenho ideia do que você está vivenciando. Mas Deus sabe. Glória a Deus. Ele conhece. E Ele sabe o seu limite. Ele sabe até onde você suporta, porque Ele diz que o nosso fardo não é pesado. Aí que está a finalização da história. Ele levou o peso para que você não levasse. A tua cruz não é tão pesada como você diz. Ô, cruz, que cruz pesada. Não é tanto, não. A sua cruz é só aquilo que ele precisa trabalhar em você. É só aquilo que ele vai fazer todos os dias em você. É só aquilo que ele vai mudar todo dia em você. Todo dia. Todo dia. Todo dia você vai renunciar ao seu eu. E em silêncio, por cumprimento do seu propósito, é todo dia renunciar ao seu eu. E olha, quem me conhece sabe, hein? É todo dia renunciar mesmo. Porque tá aqui diante de vocês uma pessoa que, olha, não levava desaforo para casa. Vamos dizer assim, que é uma forma mais bonita de dizer. Crente não faz barraco. Crente, olha, tem uma figurinha minha que diz crente não faz barraco. Porque eu era a maior barraqueira do Rio de Janeiro. Eu não levava desaforo para casa, porque eu fui criada de uma forma a qual eu tinha que aprender a me resolver sozinha. Eu não tive pai para defender minhas coisas, não. Eu tinha que me virar sozinha. E isso tem uma história também. Sabe? As pessoas, a gente fala assim, ai, que garota não sei o quê, que pessoa nervosa. Gente, calma, pega lá, alguma coisa tem na história daquela pessoa. Eu era uma pessoa nervosíssima, uma pessoa atacadíssima, mas era uma forma que eu tinha de expor a minha fragilidade. Na verdade, eu sempre fui esse cordeirinho aqui, ó. Só que não era cheia de Deus, então, entendeu? Então, eu era uma pessoa... E eu hoje, gente, porque eu entendo que é Ele que me justifica. E Ele justifica. Não queira resolver pela sua forma. Não queira resolver do seu jeito. Não queira dar o ponto final. Se Ele não disse nada, continue. Se Ele ainda não falou nada, continue. Juliana, mas está doendo muito. Ele também sentiu. Juliana, mas eu estou passando muita humilhação. Ele também foi humilhado. Juliana, mas olha o que estão fazendo comigo. Ele também fizeram com ele. Desprezaram, humilharam e ele não merecia. E o que eu acho, eu estou olhando aqui, vai dizer que ele não tinha nenhuma formosura. Ele não tinha nenhuma beleza. Ele, sabe, ele era um homem de dores, experimentado no trabalho. Versículo 3. Ele era um homem comum como nós. Eu acho tão lindo que a Bíblia traz essa realidade, sabe? Porque vai dizer sobre... Ele veio, gente, Jesus veio de uma família pobre. Ele era um homem simples. Ele era um homem comum. E ele decidiu, ele entendeu e ele passou por tudo isso. É verdade. A minha pergunta que eu quero deixar para vocês, o meu questionamento, é se você prefere viver os sonhos de Deus e seguir um matadouro de boca fechada, ou se você prefere decidir pela sua forma e você falar por si mesmo. Agora entenda uma coisa, se você decidir pela segunda opção, eu preciso te dizer a verdade, que ele não tem responsabilidade sobre isso. Quando você assume o controle daquilo que Deus estabeleceu sobre você, ele não tem responsabilidade. Mas quando você libera o controle, vai de boca fechadinha e vai indo, deixando ele fazer, ele assume a responsabilidade. E quando ele assume a responsabilidade, você pode ter certeza que ele vai cumprir exatamente como ele disse. E ainda vai fazer
mais. Porque a palavra dele diz que ele sempre faz além daquilo que a gente pede ou que a gente pensa. É verdade. Nosso pensamento é extremamente limitado. A nossa visão é extremamente limitada. A dele não. A dele não. Então, que nessa manhã, eu e você possamos deixar tudo nas mãos dele. Amém. Tudo sob o controle dele. E optar pela primeira opção, que é deixar ele guiar a nossa vida em silêncio, em obediência, em aceitação. Porque Deus faz. Ele cumpre tudo que ele fala. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ju, antes de eu pedir para você orar para terminar, porque essa oração especificamente que eu escolhi, né, para a gente falar aqui, que fala, que você falou, né, de relacionamento. Mas a gente muitas vezes quer ter discernimento do espírito, mas para isso a gente precisa de relacionamento. E o Espírito Santo fala quando a gente deve agir como um leão e quando a gente deve agir como um cordeiro, né? Que tem fases e fases na nossa vida. Mas para a gente poder ter esse entendimento, a gente precisa se relacionar com ele. E você focou aqui em Isaías 53:7, né? Eu vou ler aqui rapidinho a explicação desse versículo que eu achei linda na minha Bíblia Matthew Henry, que fala assim, né? Não alegou sua inocência, mas ofereceu-se para sofrer e morrer por nós. Com sua sabedoria, ele poderia ter evitado a sentença, como você falou, era Deus. Ele poderia, não quero passar por isso, né? Mesmo sendo homem na terra. Ele botou aqui, com a sua sabedoria, ele poderia ter evitado a sentença. Com seu poder, poderia ter resistido à execução, porque às vezes a gente acha que é Deus, né? No sentido de, ela me fez mal, eu vou agir como um leão e não, eu vou executar a sentença e não esperar que Deus execute. A gente às vezes quer agir como um leão quando tem que agir como um cordeiro. E aí colocou aqui também, olha só, que eu achei muito lindo. Seu poder poderia ter resistido à execução, mas como um cordeiro foi levado ao matadouro sem nenhuma dificuldade ou relutância. Nada disso. Isso só mostra sua mansidão diante da repreensão. É isso que a gente precisa entender como cristão, né? A gente precisa exercer a mansidão na nossa vida diante das repreensões e dos processos, das lutas que a gente vivencia. Ele botou aqui, né, o Matthew Henry. Isso não só mostra sua mansidão diante da repreensão, mas também sua aceitação da vontade de seu pai, que faça a tua vontade, não a minha vontade. Exatamente o que você falou aí. Está no silêncio. Porque eu nunca fui uma pessoa assim, né? Cada um tem um perfil, né? Juliana, a gente fala, crente não faz barraco, porque eu conheço Juliana desde adolescente, né? Juliana é a prova viva de que Deus, ele sim transforma temperamentos. Porque a gente fala, eu nasci assim e pronto. Não, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não. Porque senão, para que tem o Espírito Santo? Para nos transformar, né? Para mudar a nossa vida. E eu sempre ouvi uma frase, e eu sempre falo que eu concordo com essa frase em parte, né? Que as pessoas costumam dizer assim, pessoas feridas ferem pessoas. Eu não acredito totalmente nessa frase, eu acrescento. Eu falo assim, pessoas feridas ferem pessoas quando não estão firmadas na palavra e quando não buscam um relacionamento diário com Deus. Porque isso aí. Tem relacionamento diário com Deus, intimidade, profundidade, elas são feridas sim. São feridas. Porque no mundo a gente vai ter aflição, né? Nós somos feridas sim, mas com as feridas que somos feridos, nós somos usados para curar. E isso hoje eu vejo na sua vida, amiga. Eu vejo. Né? Sei que eu passei por muitos processos junto com você, né? Não os processos, mas vivenciando de perto, né? E quantas vezes agora na sua trajetória de vida você foi ferida, mas você escolheu agir como um cordeiro, não ferir de volta. E eu entendo que essa é a diferença do cristão, né? E eu entendo que isso não é só para algumas pessoas, é para quem é filho de Deus, né, amiga? Mas tem que escolher carregar a cruz, porque a gente só quer as bênçãos, a gente só quer essa, a gente só quer bonança. Mas carregar a cruz, né? Renúncia, se sacrificar, infelizmente a gente não quer. Mas a gente precisa entender, quando a gente tem esse relacionamento, que tem o discernimento do Espírito,
a gente entende até as provas, as humilhações, as feridas que a gente vivencia. Que nada é por acaso. Amém. Amiga, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. atenção, né? Gente, quem tá aqui, que não segue a Ju, pode seguir. Ela também sempre faz live, né? Pelo menos uma vez na semana ela faz. E ela conta o testemunho. Os testemunhos são vários na vida dela, né, Ju? E hoje tem sido bênção, né? Na vida de muitas pessoas, além de ser na minha vida, na vida de muitas outras pessoas. E antes de eu pedir para você finalizar com uma oração aqui nos abençoando, como muitas pessoas começaram a entrar, eu quero dizer que essa live aqui que eu vi aqui vai ficar salva, vai ficar salva. A live vai ficar salva, só que eu vou deixar lá no meu canal do YouTube. Agora eu tô chique, né, amiga? Eu tenho até um canal no YouTube. Quem não tinha nem Instagram. Cara, essa minha diretora de empresa tá demais. Não tinha nem Instagram. De início de conversa, né? De 2 anos Tá pra cá. demais, ela. Tô com o Instagram ainda, agora eu tô com um canal. Ó, qual é o Instagram dela? Fala teu Instagram, amiga, estão perguntando. É Juliana Pierre. Juliana Pierre, com H? É, só clicar, acho que aqui embaixo devocional aí que aparece. Ah, é aqui em cima, ó. Tem essa É. na setinha, vai estar o nome Sei dela. não, qual é o nome no Instagram? Hã? Sabe esses negócios? Eu não sei não, mas é Juliana Pierre. É, Acho que é só porque é Juliana Pierre. arroba Juliana. Acho que é isso aí. Arroba Juliana Pierre. É isso aí, que a Priscila botou. Aí, a Priscila botou. A secretária da live. Então, essa live eu vou deixar salva assim que acabar. Eu vou salvar lá no meu canal do YouTube. Pode ser que demore um pouquinho, porque eu carrego a live e boto lá no YouTube. Se você quiser acessar o canal, o link tá lá na minha bio. E eu também estou fazendo uma promoção especial durante essa série de lives do meu livro. Você pode entrar no site que eu deixei aqui fixado da Central Gospel. O cupom, você vai clicar lá para botar o cupom é Devocional01, tudo maiúsculo, que aí você ganha o desconto que tá tendo, tá? Deixa eu ver aqui. Na semana que vem não, hoje é terça, hoje é quinta. Na quinta, quem vai estar aqui com a gente vai ser a minha cunhada, a Raquel Malafaia, e a gente vai estar aqui abordando uma outra oração, um outro tema na live do Devocional na Prática. Amém? Amiga, queria que você finalizasse aí orando por nós, abençoando a nossa vida. Amém. Pai querido, Pai amado, ainda na sua presença, Deus, queremos glorificar e exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome. Pai, muito obrigada pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, da vida. Mais um dia, assim, que nós levantamos, estamos aqui falando, estamos aqui, Senhor, enxergando, respirando um ar, Senhor, que é o Senhor que nos concede. Pai, queremos agradecer pela tua palavra. A tua palavra que é rema, a tua palavra que é vida, a tua palavra que é luz, a tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos dá direção. Pai, sabemos, Pai, que existem momentos na nossa vida, Deus, que se não for a tua palavra, nós não conseguimos prosseguir. Mas, Deus, estamos aqui porque entendemos também a importância, Senhor, da tua palavra. E através, Deus, desse devocional, que traz um relacionamento mais profundo contigo, nos leva, Senhor, a conhecer cada vez mais sobre ti, nos leva, Senhor, a ter resposta para aquilo que nós precisamos, porque cada momento da nossa vida, cada estação que vivemos, Pai, sabemos que o Senhor tem um escape para elas. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor morreu naquela cruz, Senhor, para nos salvar. O Senhor levou sobre si, Deus, toda a nossa enfermidade. O Senhor levou, Senhor, sobre si todas as nossas transgressões. Ah, Deus, como nós somos, Senhor, imerecedores daquilo que o Senhor fez. Mas a tua graça, ela nos alcançou. A tua misericórdia nos alcançou. E nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, porque o que seria de nós se não fosse a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida? Pai, o que seria de nós, Deus, se não fosse o teu amor por nós? Não há nada que possamos fazer que possa pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Nada pode pagar a sua morte na cruz, o sangue derramado naquela cruz. Ah, Deus, muito obrigada.
muito obrigada. Neste dia chamado hoje, nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão e agradecendo a Ti. Muito obrigada, porque a Tua graça nos alcança, porque a Tua bondade nos alcança. Pai, que o Senhor venha continuar, Senhor, conosco, continuar guardando os nossos, continuar guardando a nossa mente, nosso coração. Senhor, nos dá graça e discernimento para compreender as estações que vivenciamos. Pai, existem momentos que nós vamos passar, que nós vamos precisar muito do teu discernimento, mas para isso precisamos ter relacionamento contigo. Ajuda-nos, Pai, a ter relacionamento, a orar, a ler a palavra, a nos alimentar cada vez mais. Pai, que possamos estar, Senhor, cheias, Senhor, do teu Espírito, que possamos, Senhor, estar cheias, Senhor, do teu poder, para romper barreiras, Pai, para passar, Senhor, por tempestades e dificuldades que a vida nos traz, porque o Senhor não mentiu, o Senhor disse que no mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, que possamos, Senhor, aprender a obedecer em silêncio, que possamos obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Pai, continua falando conosco, que nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz. A live vai terminar, mas o Senhor possa continuar a ministrar no coração de cada uma dessas pessoas que estavam nesta live. Que cada uma dessas pessoas que estavam aqui seja alcançada por ti. Que ao lavar a louça, que ao fazer a comida, que arrumar a sua casa, que fazer os seus afazeres, no seu trabalho, aonde cada um dessas pessoas estiverem. Que teu Espírito Santo continue a ministrar aquilo que o Senhor quer falar especificamente com cada um nesta manhã. Que o Senhor continue falando conosco nesse dia. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, gente. Um Amém. beijo. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Obrigada a cada um aqui que Obrigada. participou dessa Amém. live. Gente. Deus continue abençoando aí. Um dia abençoado, hein? Um beijo. Amém. Tchau, gente. Um beijo.